Junho de 2003. Uma menina de 13 anos está com as mãos amarradas dentro de uma van em movimento, nas estradas rurais da Bélgica. Ela trabalha os nós durante minutos, consegue soltar as amarras, abre a porta e pula. A menina chega à primeira casa que encontra e chama a polícia. O homem que a sequestrou se chama Michel Fourniret. Ele tem 61 anos e mora numa casa de pedra em Sarthe-Castine, uma aldeia com menos de 200 habitantes no sul da Bélgica. A polícia belga prende Fourniret no mesmo dia. Na casa encontram sua esposa, Monique Olivier, 44 anos. Os dois vivem ali há mais de uma década. Os vizinhos os descrevem como um casal tranquilo, trabalhador florestal, discreta dona de casa. Os investigadores vasculham os registros criminais de Fourniret. O que encontram muda o rumo do inquérito. Ele foi condenado em 1984 por crimes sexuais contra menores na França. Cumpriu pena. Foi solto. Ninguém monitorou seus passos depois disso. Em setembro de 2003, Monique Olivier pede para falar com os investigadores sem o marido presente. Ela confirma que Fourniret assassinou diversas jovens entre 1987 e 2001. Ela estava presente em vários dos crimes. Ela ajudou. O primeiro nome que Olivier menciona é Isabelle Laville, 17 anos, desaparecida em dezembro de 1987, perto de Auxerre, na França. O caso nunca foi resolvido. Seus pais esperaram respostas por 16 anos. Segundo Olivier, Fourniret abordou Isabelle na estrada. A jovem aceitou carona. O corpo nunca foi encontrado. Quando os investigadores confrontam Fourniret com o depoimento da esposa, ele nega por dias. Depois começa a falar. Ao longo das semanas seguintes, o número de vítimas confirmadas chega a 7. 7 jovens. 7 casos não solucionados em 2 países. A pergunta que os investigadores não conseguem responder ainda é: como um homem condenado por crimes sexuais matou durante 16 anos sem ser identificado? Em 1984, Michel Fourniret está preso na França. Ele foi condenado por estupros cometidos contra menores na década anterior. Na prisão, ele passa o tempo escrevendo cartas. Monique Olivier tem 33 anos e vive em Sedan, no nordeste da França. Ela responde a um anúncio pessoal publicado por um detento. O anúncio é de Fourniret. A correspondência entre os dois dura meses. Fourniret é direto sobre seus crimes passados e suas fantasias. Olivier não interrompe a troca de cartas. Fourniret é libertado em 1987. Ele e Olivier se casam logo depois. No interrogatório de 2003, Olivier descreve o acordo feito antes do casamento. Ela o ajudaria a raptar e matar virgens. Em troca, ele jamais a trairia. Os investigadores documentam o método do casal. Fourniret dirige, Olivier senta no banco do passageiro. Quando avistam uma adolescente sozinha, é Olivier quem aborda. Ela pergunta direções ou pede ajuda. A aparência maternal dela reduz a desconfiança das vítimas. Em dezembro de 1987, Marie Ascension Quirombo tem 13 anos. Ela estuda em Namur, na Bélgica. No dia 11 de dezembro, ela não chega em casa depois da escola. Segundo a reconstrução feita em 2004, o casal abordou Marie Ascension perto de sua escola. Olivier fez o primeiro contato. A menina entrou no veículo. Fourniret a levou para uma área isolada na França. Marie Ascension Quirombo foi assassinada no mesmo dia. O corpo dela ficou desaparecido por anos. Fourniret só revelou o paradeiro dos restos mortais em 2020, durante uma audiência judicial. Em dezembro de 1989, Elisabeth Brichet tem 12 anos e mora em Namur. No dia 20 de dezembro, ela sai para comprar presentes de Natal. Não volta para casa. O desaparecimento de Elisabeth Brichet é investigado pelas autoridades belgas por anos, sem resultado. O caso permanece aberto até 2004. Naquele ano, Fourniret confessa o crime durante os interrogatórios em série conduzidos após sua prisão. Entre 1987 e 1989, o casal opera livremente. Nenhum perfil único de suspeito emerge nas investigações da época. A polícia francesa e belga não compartilham dados sobre os desaparecimentos. O padrão dos crimes passa despercebido. Em 2004, os investigadores calculam que Fourniret percorreu pelo menos 6 países europeus durante a série de crimes. Ele usava rotas diferentes a cada vez.
Monique Olivier estava presente na maioria das abordagens. Em dezembro de 1989, Elizabeth Brichett sai de casa para comprar um presente de Natal em Namur. Ela tem 12 anos. Nunca mais é vista com vida. A polícia belga abre uma investigação imediatamente. Nenhuma pista concreta é encontrada. O caso permanece aberto por mais de 15 anos. Em maio de 1990, Joanna Parrish tem 20 anos e estuda francês na Universidade de Leeds, na Inglaterra. Ela chega à França como estudante de intercâmbio. Está em Auxerre, no departamento de Yonne. Em 17 de maio de 1990, o corpo de Joanna Parrish é encontrado no rio Yonne. Ela foi espancada e estrangulada. Tinha sido vista pela última vez 2 dias antes. Roger Parrish, pai de Joanna, viaja para a França para identificar o corpo. Ele passa as décadas seguintes pressionando as autoridades francesas por respostas. As investigações avançam pouco. A polícia francesa não conecta o caso Parrish a nenhum outro homicídio da região. Fourniret e Olivier continuam livres. Eles vivem nesse período entre a França e a Bélgica. Em novembro de 1990, Natacha Danès tem 13 anos e mora em Saint-Nazaire, no oeste da França. Ela sai de casa a pé. Desaparece no mesmo dia. O corpo de Natacha é encontrado dias depois. Ela foi assassinada. A investigação local não identifica suspeitos. O caso fica arquivado por mais de 10 anos. Em 1993, Fourniret e Olivier compram um castelo em Sarthe-Custine, uma aldeia remota no sul da Bélgica. A propriedade tem 4 hectares e fica isolada da vizinhança mais próxima. Os vizinhos descrevem Fourniret como um homem calmo e reservado. Ele trabalha ocasionalmente como guarda florestal. Ninguém reporta comportamento suspeito nos anos seguintes. Entre 1990 e 2001, pelo menos 4 mulheres desaparecem em circunstâncias ligadas ao casal. As investigações são conduzidas por forças policiais distintas em 3 países diferentes. Nenhuma é coordenada com as demais. Em 2001, Fourniret tem 59 anos. Ele continua circulando livremente entre a França e a Bélgica. A polícia ainda não tem o seu nome em nenhum arquivo de investigação ativa. Em 2004, os investigadores conduzem os primeiros interrogatórios formais de Michel Fourniret. Ele nega tudo durante semanas. Depois, muda de estratégia. Fourniret começa a confessar em detalhes precisos. Ele descreve datas, locais e métodos. Os investigadores verificam cada informação contra registros físicos e depoimentos anteriores. A maioria confere. Em paralelo, Monique Olivier coopera com a promotoria. Seu testemunho contradiz diretamente a versão de Fourniret em pontos-chave. Ela confirma ter participado do recrutamento das vítimas. É ela quem abordava as meninas. O testemunho de Olivier destrói a defesa de Fourniret. Ele tentava se apresentar como o único responsável para reduzir a pena dela. Ela reverte isso diante dos juízes. O promotor descreve a relação do casal como uma aliança calculada. O julgamento começa em maio de 2008, em Charleville-Mézières. As famílias das 7 vítimas confirmadas estão presentes. Roger Parrish viaja da Inglaterra pela segunda vez em 18 anos para ouvir o veredito. Durante o julgamento, Fourniret confronta diretamente os pais de Joanna Parrish. Ele descreve os crimes sem emoção visível. Várias famílias deixam a sala. A sessão é suspensa por 20 minutos. Em 27 de maio de 2008, o tribunal condena Michel Fourniret à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Monique Olivier recebe pena de prisão perpétua com período mínimo de 28 anos. É a pena máxima permitida pelo Código Penal francês. O caso Fourniret expõe falhas concretas no sistema de investigação francês. Entre 1987 e 2003, 16 anos, os crimes cruzaram fronteiras entre França, Bélgica e outros países, sem que nenhuma base de dados central conectasse os desaparecimentos. A França reforma em 2006 seu protocolo de compartilhamento de informações com países da União Europeia. Michel
Fourniret morre na prisão em 10 de maio de 2021, aos 79 anos, com doença de Alzheimer avançada. Ele levou consigo informações sobre vítimas ainda não identificadas. Monique Olivier permanece presa e continua sendo julgada por novos casos, incluindo o assassinato de Estelle Mouzin, ocorrido em 2003, nas florestas silenciosas das Ardênias. Quantas histórias ainda permanecem enterradas, aguardando serem contadas? Se este caso te fez pensar, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe este vídeo com alguém que acompanha crimes reais. Inscreva-se no canal para não perder os próximos documentários. A justiça começa quando não deixamos esses casos serem esquecidos.